Isso com muitas equipas, mas o balanço geral é positivo, não é? Em todos os aspectos. Muito positivo, Ricardo, muito positivo, excelente, quer dizer, eu não tenho palavras para definir este Campeonato Nacional. Foi mais uma grande prova que esta Federação faz coisas de muito alto gabarito, com uma qualidade excelente, com combates aqui de nível elevado. Tivemos aqui quase 500 combates durante 2 dias, em 6 rings. Foi excelente, um fair play do maior que se pôde aqui demonstrar, com as bancadas sempre cheias de público. Foi para nós um orgulho estar aqui em Mirandela com este Campeonato Nacional e com de facto, é assim, até me falta palavras neste momento para descrever e definir estes 2 grandes dias que passamos aqui. Foram dadas boas condições à Federação para organizar esta iniciativa? Foram, felizmente foram. É a Câmara Municipal de Mirandela, desde o primeiro dia, que nos proporcionou excelentes condições. Tivemos aqui um pavilhão com uma capacidade extraordinária para a prática da modalidade, muito acolhedor, com as pessoas todas praticamente com espaço, embora em cima umas das outras, parece que estão em cima umas das outras, mas acabam por ter o espaço ideal para fazer a prática da modalidade desportiva, e o público neste primeiro andar que sempre a apoiar, sempre a dar o seu melhor. O facto de que tivemos todas as condições, e depois também um voto muito especial ao Ginásio Clube Mirandelense e aos seus 2 treinadores, o Zé Pina e a Sónia, que nos proporcionaram tudo bom na parte de logística, que muitas vezes é aquela parte que é menos visível, não é a parte tão visível dos combates, mas que acaba por ser muito importante para que tudo chegue a este bom porto. Esta modalidade está em crescendo, pode-se dizer assim, e com muita juventude, nota-se que há muita juventude a aderir ao kickboxing. Esta modalidade está em crescendo, nós temos alguns problemas administrativos neste momento, ainda derivados da anterior direção, e que nos tem causado algumas dificuldades, mas de facto a modalidade está em crescendo. E quando eu digo que a modalidade está em crescendo, é fácil de se ver. Nós de ano para ano temos os campeonatos regionais e os campeonatos nacionais numa dimensão maior. Se é verdade que o campeonato nacional não pode ter uma dimensão muito maior, porque só são apurados 2 atletas de cada associação em cada peso, os campeonatos regionais demonstram que este ano dobraram praticamente o número de atletas nos campeonatos regionais. A nossa Taça de Portugal teve pela primeira vez 7 áreas de combate, o que foi, de facto, não está ao alcance de qualquer modalidade neste nosso país. E para nós é um grande orgulho, porque de facto a modalidade está em crescendo, a juventude está cada vez a aderir mais, o que leva a nós, Federação, de estarmos muito satisfeitos, porque isto também é importante, no momento em que todos nós falamos em crise e sentimos, como se costuma dizer na gíria portuguesa, no nosso corpo, toda essa crise, em que as dificuldades dos pais em ter os filhos a estudarem, ter os filhos a praticar modalidades é complicada. Depois deparamos com uma coisa importantíssima, que é o kickboxing. Cada vez tem mais pessoas, cada vez tem mais atletas na modalidade, e isto é importante. Muitas vezes estamos em bairros difíceis, em bairros complicados do nosso país, como todos sabemos que existem, e conseguimos transformar meninos de rua, como se costuma chamar, pessoas com um trato extremamente complicado, em atletas de competição. Isto de facto é um grande também aqui louvor que eu quero dar aos nossos treinadores, que têm feito um trabalho de grande mérito, que têm sido inexcedíveis, porque sem eles a modalidade não ia a lado nenhum. E posso-vos dizer que neste momento nós temos uma fornada de novos treinadores, com um nível técnico elevadíssimo e com licenciados em grande parte deles, o que leva a que hoje o kickboxing não seja encarado como mais uma modalidade da porrada, mas sim uma modalidade científica, com todos os estudos que isso obriga a ter-se para se tratar de jovens atletas, e que é muito importante. O facto de ter sido organizado em Mirandela, e volta atrás à questão da organização, tem alguma coisa a ver com a vossa necessidade de centralizar também a modalidade, não ser só nos grandes centros? Não é uma necessidade, é uma obrigação. Não é uma necessidade. Sinceramente, nós temos muito mais facilidades, e acredito nisso, temos muito mais facilidades em organizar provas nas grandes cidades, porque é sempre mais fácil, até porque estamos em sítios
poderia-se dizer assim, se calhar se fosse em Lisboa, no Porto ou em Faro, tínhamos muito mais facilidade de fazer chegar atletas a esses locais. Só que nós na nossa federação temos uma aposta. Foi uma aposta que eu fiz há 4 anos com toda a minha direção, que foi no início fazer o campeonato nacional um ano em cada uma das associações, e são 4 associações. Conseguimos esse objetivo, faltava-nos a Associação do Norte e de facto vir para Mirandela foi um grande desafio. Foi um grande desafio porque de facto estamos a falar de um sítio. E como ontem dizia o Sr. Presidente da Câmara, e que nós queremos daqui mandar um grande abraço, muito obrigado, o Sr. Presidente da Câmara dizia que ainda é verdade, é muito mais perto de Mirandela a Lisboa do que Lisboa a Mirandela, e estamos a falar na grande cidade. Porquê? Porque nós todos temos uma grande dificuldade, e eu, sendo de Lisboa, sei o que isso é, e estou radicado quando dizem a mim para vir a Mirandela fazer um campeonato. Se calhar eu pensei 3 vezes se o havia de fazer, porque podia ser, era um risco muito grande para a Federação, podia ser um fracasso a nível de atletas. Estamos a falar num ano em que todos os dias nós abrimos os nossos telejornais, os nossos jornais, e é crise, 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 crise. Mas não, foi espetacular e ficámos todos muito contentes, porque de facto enchemos este pavilhão, enchemos as ruas de Mirandela. Ontem à noite eu vi a cidade de Mirandela completamente com kickers, e isso para mim é um orgulho. E ainda agora em conversa com o Sr. Vereador, e ainda há pouco o Sr. Comandante da PSP, não houve um único problema com as mais de 1000 pessoas que estavam aqui e que andaram ontem a passear, o que também para mim é um grande orgulho. Quero dizer que os nossos atletas têm princípios e estão acima de tudo. Não admito na minha federação, como eu costumo dizer, na nossa federação, na federação de nós todos, faltas de respeito perante a população, perante o património, e isso para nós também é um grande orgulho.